Você pode achar estranho, mas se você for olhar bem para as looks dos youtubers que você gosta, cara, você vai perceber um pequeno padrãozinho e vai muito além dos personagens deles em si, que é o seguinte: elas são extremamente simples e mesmo assim elas conseguem se conectar com muita gente. O motivo principal é que, mesmo sem perceber, muitos youtubers acabam aplicando os fundamentos da criação de personagens, storytelling e psicologia. E para provar isso, eu vou analisar alguns criadores que eu acompanho. Por exemplo, no caso do Torajo, ele acabou utilizando de formas mais arredondadas na hora de utilizar a linguagem das formas, por causa que normalmente coisas redondas são atenuadas a coisas fofas e amigáveis, e no caso do Torajo ele queria ser amigável. Por ele ter poucos elementos visuais, fica bem fácil da gente reconhecer o personagem, mas tudo que eu falei até agora não explica o motivo de você gostar dele. Existe uma técnica muito usada na criação de personagens, que ela consiste em escolher poucas características dominantes do personagem, no caso, 2 características dominantes e uma característica contraditória. E o ponto é, este uso das características contraditórias do personagem acabam gerando profundidade e semelhança com você. e isso faz a gente gostar mais dos personagens, porque a gente tende a gostar de pessoas mais parecidas com a gente. Por exemplo, o Limãozão lá, eu sinto afinidade com ele, não sei porquê, cara. Afinal, nós seres humanos não somos totalmente maus ou bons. Mesmo as piores pessoas têm um lado bom e as melhores pessoas têm alguns defeitos. E graças a essas características que faz a gente sentir uma conexão emocional com o Torajo ou qualquer outro personagem de youtuber. Mas a conexão emocional não faz só isso não, meu amigo. Ela é justamente o que transforma um personagem qualquer ou uma pessoa qualquer em um personagem que parece o seu amigo. E eu vou te mostrar exatamente como isso acontece. Mas antes, se esse tipo de análise mais profunda te interessa, se inscreve aqui no canal, meu amigo, porque esse tipo de conteúdo é o que eu trago aqui toda semana. Pelo menos eu tento. E se você já é inscrito no canal, dá aquele tapão forte no gostei pra você poder farmar aura aí nos comentários. Cara, isso daqui ficou muito bom. Mas é graças a esse tipo de gesto que esse vídeo consegue chegar em mais pessoas. E por falar em pessoas, quem acaba usando muito da conexão emocional, além do Torajo, são os canais de animação, principalmente aqueles que animam a própria vida, pois existe um fenômeno chamado experiência vicária. Você não precisa entender exatamente o nome, relaxa. Pois ele consiste do seguinte: o nosso cérebro consegue sentir parte da experiência ou história apenas observando ou ouvindo a outra pessoa vivê-la ou contá-la. E um ótimo exemplo do que eu tô falando é quando a Brooks falou sobre como foi o Halloween dela nos Estados Unidos. E você acabou sentindo uma vontade enorme de ir para os Estados Unidos só para poder aproveitar o Halloween, que tá chegando por sinal. E a conexão emocional pode chegar a um ponto, cara, de ficar tão forte que só de aparecer uma notificação de um vídeo novo, você já fica muito feliz, pois seu cérebro interpreta que, opa, vou passar mais tempo com aquela minha amiga que eu gosto tanto de ouvir ela contando aquelas histórias engraçadas daquele estilo único que não por acaso é outro padrão que eu observei que todos os canais do YouTube que eu assisto têm. Vamos lá. Eu percebi que principalmente nos canais de games, essa narrativa aqui, que é a forma da galera de contar uma história, é muito mais evidente. Eu vou resumir em apenas um show. Se você assistiu, você vai entender na hora do que eu tô falando. Se não, apenas um show é uma série onde 2 caras que trabalham em um parque, enquanto eles têm que resolver os problemas que eles mesmos causam por serem bastante incompetentes. O formato deles é mais ou menos assim, ó. Um objetivo ou um problema normal aparece para eles, a primeira solução falha, o problema escala em uma escala cósmica, eles optam por uma solução inesperada, eles conseguem arrumar, acaba quase tudo bem. O Authentic Games, por exemplo, cara, quando ele tava fazendo a série do Spawn, o objetivo era conseguir a Big Bertha e as outras espadonas do mod. E o que eu quero chegar aqui é o seguinte: ele teve que passar por vários e vários mobs extremamente fortes para poder conseguir a lendária Big Bertha. Por a gente ver exatamente uma jornada com todos seus altos e baixos, o interesse pelo que tá acontecendo é muito mais alto, sacou? Com tudo que eu falei até agora de técnicas, estrutura e principalmente psicologia, ainda assim, um ponto ainda fica de fora: como nós, meros mortais, podemos replicar todo esse conceito e técnica para poder criar um personagem que as pessoas gostem tanto quanto o desses youtubers, mesmo alguns deles nem tendo desenhado os personagens. Sim, você não precisa desenhar o seu personagem para isso. E nesse caso,
Eu fiz um PDF onde eu explico tintim por tintim como é que você pode fazer para criar um personagem que seja interessante, mesmo sem desenhar. Sim, como eu falei, você não precisa desenhar para criar um personagem. Existem outras opções para você, se você não quer ter que ter o trabalho de desenhar. E eu vou deixar no primeiro comentário fixado e o primeiro link da descrição. Porém, se você quiser aprender um pouco mais da psicologia por trás do design de personagens, eu deixei um vídeo aí na tela onde eu falo exatamente os 5 níveis da psicologia do design de personagens. Dá uma olhada lá que isso daqui vai te ajudar demais.